mas essa aula, como todas as outras, vai ser gravada, então vai estar disponível no Moodle. Ela é uma aula bem bacana, porque é uma aula sobre estatística. Estatística, na verdade, vem da palavra stat, que quer dizer estado. Então, é uma coleta de informações que surgiu para a administração pública, para a administração dos governos. A ideia é essa. A ideia de estatística é uma ideia de controle, tá? Então, mesmo que sejam só números, números e números, os números e os dados, eles são neutros, eles são o que existe, mas eles podem servir a propósitos. Eu posso, por exemplo, mostrar mais alguns dados e ocultar outros, né? Eu me lembro que uma vez, muito tempo atrás, quando o presidente do Brasil era o Fernando Henrique Cardoso, tinha dois principais jornais em São Paulo, tem dois principais jornais em São Paulo, o Estado de São Paulo e a Folha de São Paulo. E eu me lembro que a Folha era meio contra o governo e o Estadão, como a gente chama, o Estado de São Paulo era mais a favor. E aí tinha aquele momento lá que as matrículas de escolares estavam aumentando, e o Estado, ele que era mais pró-governo, ele colocou a seguinte manchete: as matrículas estão aumentando. Legal. E a Folha manteve outra manchete, que era a qualidade de ensino continua ruim. Os dois jornais, cada um ao seu modo, estavam dizendo a verdade. Só que cada um recortou uma parte da verdade que lhe interessava mais. Um enfocou mais na questão quantitativa, que também é importante, tu levar mais acesso aos estudantes, para que eles tenham mais vagas na escola, e o outro enfocou mais na qualidade, para criticar o governo. Então, na verdade, tu pode, com a verdade, conforme tu seleciona os dados, não mostrar uma mentira, mas omitir partes da verdade e, com isso, enganar muita gente, né? Então, isso aí é uma coisa assim que... como é que a gente se defende disso? A gente se defende disso observando mais isso, porque daí tu fica meio que adquirindo uma espécie de imunidade. Tu acaba sendo mais esperto para os dados que te apresentam, né? Tem algumas perguntas básicas que a gente faz, e essas perguntas vocês vão ver depois, né? Que são perguntas que elas mostram para a gente assim: epa, mas quem é que fez essa pesquisa? Como é que ela foi feita mesmo? Quais foram as perguntas? Então, tem uns macetezinhos que a gente vai adquirindo com o tempo e a gente acaba sendo mais atento a esses detalhes. Essa percepção de que com a estatística se pode manipular as pessoas, ela já vem desde os anos 50, quando foi lançado um livro que se tornou best-seller nos Estados Unidos, bem vendido, né? De um cara mostrando como manipular com estatística, né? Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês umas imagens que eu coletei que explicam bem isso aí, tá? Vamos lá, então. Como ler estatísticas, então? Então, a gente começa com essa frase aqui, essa epígrafe, né, uma frase no topo, que é de um autor dos Estados Unidos. Ele era um cara muito inteligente e ele fazia muita piada com coisa séria, né? E ele é uma frase muito famosa dele, ele diz assim: existem 3 tipos de mentiras. As mentiras, né? Mentira grosseira. Eu não estive lá e eu estive, né? Não roubei isso e roubei. Mentira grosseira, mentira simples. Mentira sagrada, que estão ligadas a certos mitos, sejam religiosos, sejam ideológicos, políticos, né? Não vou entrar aqui em exemplos, mas você já pode imaginar o que sejam. E as estatísticas. Então ele brincou com isso. As estatísticas também são mentira. Não é que as estatísticas são mentira, né? Mas é que elas podem ser usadas
para distorcer a realidade conforme tu seleciona os dados. Então isso aí foi uma piada dele, tá? Na verdade, o dado bruto, o número em si, ele não é uma mentira se ele corresponde à verdade, ele é o que é. Só que tu pode selecionar aquilo que te convém, né? Então, por exemplo, né, a apresentação dos números. Eu posso mostrar alguns números e omitir outros. Olha só essa manchete de jornal de 2015. Em São Paulo, 4 em cada 10 desistem da ação anti-crack de Haddad. Haddad é um prefeito que teve lá, né? O famoso prefeito. Então ele fez uma ação anti-crack. Essa ação anti-crack, para fazer com que os craqueiros, os usuários de crack, largassem o crack, ele consistia em financiar o cara para comprar remédio, levar ele para abrigos que ficassem distantes dos fornecedores de crack, etc. E tal. Então, a notícia do jeito que está apresentada aqui é negativa. 4 em cada 10 desistem, dá uma conotação negativa. Mas, epa, se 4 desistem, 6 em cada 10 não desiste. Se isso aqui for 100, se a gente pensar em percentagem, 60% continuam com tratamento anti-crack, continuam querendo largar a droga, e 60% é mais do que a metade. Então, não é algo de todo ruim. Percebem que eu enfatizei um dado negativo, 40% desistiram, mas mais da metade continua fazendo tratamento para largar a dependência da droga. Então, peraí, conforme eu apresento o número, é aquela história do copo com água pela metade. Já viram? Conhece essa história? Pena que eu não tenho um copo aqui, não me lembrei disso. Me lembrei só agora. Um copo com água pela metade. Como é que o pessimista vê? Metade está vazia. Metade do copo está vazio. Como é que o otimista vê? Pô, metade do copo está cheio. Percebeu? É uma questão de ponto de vista. Agora, se 4 em cada 10 desiste, pô, 6 em cada 10 continua. Então, é uma questão de como tu apresenta os dados. Os números aqui no caso. Olha só, isso aqui é uma brincadeira também, mas olha só. Fatos mortais sobre a água. Veja que eu estou colocando dados negativos sobre a água. Como é que tu pode colocar dados negativos sobre a água? Pois é, olha só. Fato. O consumo excessivo pode causar sudorese, micção e até mesmo a morte. Bom, o consumo excessivo de qualquer coisa no mundo pode causar a morte, né? Mas excessivo é aquilo que teu corpo não pode suportar. É? Sudorese, tu vai suar muito. Micção, no caso, vai urinar muito. Óbvio, né? Óbvio. É. Se tu ingerir mais líquido do que o necessário do teu corpo, tu vai ter esses sintomas. 100% de todos os assassinos, estupradores e pedófilos admitiram ter ingerido água. Óbvio, né? Todo mundo precisa de água, até os criminosos. Fato, água é um dos principais ingredientes em pesticidas. Sim, e também é um dos principais ingredientes em chás. Mas eu enfatizei a palavra pesticida, que é ruim. Então parece que a água em si é algo ruim. Fato, a água é a principal causa de afogamento, mesmo porque não dá para se afogar a não ser em um líquido, né, que contém água. Nem que não seja a água, mas que seja um líquido, ele contém água. Fato, 100% de todas as pessoas expostas à água morrer. Sim, porque todo mundo um dia vai morrer. Então é óbvio que todas as pessoas expostas à água irão morrer. Isso aqui é uma correlação. Uma correlação é quando eu mostro que duas coisas andam juntas. Mas não quer dizer que uma causa a outra. Não é porque A vem antes de B que A causou o B. Não é porque eu tomei água antes de morrer que a água levou à minha morte. Uma correlação não é uma relação de causa e efeito. Tá? Fato, 100% dos pacientes com câncer admitiram ter ingerido água horas antes do diagnóstico. Sim, mas o câncer... O câncer não foi causado pela água, né? Percebeu? O câncer não foi causado pela água. É a mesma coisa, é uma correlação simples. Não é porque o câncer veio depois de eu ter tomado água que a água provocou câncer. Eu sei que isso aqui é uma piada, mas muitas coisas são feitas assim quando os dados são apresentados com coisa séria. Com coisa séria. Só que aí, por exemplo, está se utilizando
algo bem hilário, bem tosco, bem tolo, né? Para mostrar que manipulando dados eu posso dizer absurdos, eu posso levar vocês a pensar em absurdos. Claro que nesse caso não, né? Mas é só para ver ao que ponto pode chegar. Né? Veja o exemplo dessa manchete. Setor de serviços avança 0,1% em fevereiro e mostra dificuldade de recuperação, aponta IBGE. Né? No entanto, logo no início da matéria aparece o seguinte texto. Em relação ao mesmo mês do ano passado, recuou 2,2%, acumulando queda de 1,8%, tá? Setor de serviços, e já no acumulado dos últimos 12 meses, em um ano, recuou 2,4%. Quer dizer, o título em cima, o setor de serviços avança 0,1%. É um índice bastante baixo, mas ele passa um otimismo. Tá? Mas se eu ler a matéria logo abaixo, eu vou ver que antes disso teve quedas. Né? Em um mês, no ano passado, recuou 2,2%. Né? O que levou a uma média de 1,8% de queda no ano. Se eu ler a matéria, eu vou ver que o setor de serviços não está bem. Mas teve um aumento pífio de 0,1%. Percebeu? Percebe que os governos fazem toda hora isso com PIB, com Produto Interno Bruto. Eles mostram, nossa, teve alta, daí eles divulgam, mas eles não estão mostrando ao longo do tempo. Só que o que a maioria das pessoas lê quando está na internet? Ela lê o título. São poucas as pessoas que clicam na matéria e, peraí, eu vou ver qual é que é. Né? Até porque não é nem por mal. Muitas vezes tu está andando, tu está no ônibus, tu está sei lá onde, tu está vendo as manchetes mais rápidas. Mas o título, ele às vezes nem dá uma amostra fiel do que vai vir depois. Né? Então, esse é mais um exemplo de apresentação dos números. Eu posso apresentar de um modo positivo ou posso apresentar de um modo negativo. Quem apresenta não é neutro. O número é neutro. O número é o que é, mas quem apresenta pode selecionar aquilo que é mais interessante para si. Falsas correlações. Se lembra que correlação não é a mesma coisa que causalidade, mas mesmo assim eu posso botar uma coisa relacionada à outra e não quer dizer que estão relacionadas, elas simplesmente aconteceram ao mesmo tempo. Por exemplo, 33% dos acidentes de trânsito envolvem pessoas embriagadas. 33% menos 100%, que é o total, dá 67%. Portanto, 67% das pessoas envolvidas em acidentes estão sóbrias, que quer dizer não beberam. Logo, devemos dirigir bêbados, que é mais seguro. É uma piada, tá, pessoal? Mas percebeu como eu posso manipular estatisticamente? Pô, se só 33% dos acidentes foram causados por pessoas que estavam bêbadas, embriagadas, então a maioria que se acidentou estava sóbria. Então vamos ficar bêbado que a gente tem menos chance de se acidentar. Essa é uma falsa correlação, né? Porque a grande maioria dos que não se acidentaram, é isso que eu não estou dizendo aí, o que eu estou enfocando aí só nos acidentes, mas a grande maioria dos que não se acidentaram estavam sóbrios. Só que eu não estou dizendo isso aí. Eu estou recortando a realidade, eu não estou mentindo, mas ao recortar a realidade, eu estou omitindo boa parte dela que dá o quadro completo, que dá o quadro geral. Isso eu posso fazer. Eu posso, por exemplo, enquanto governo, não só esse governo, que tem qualquer outro, eu posso, por exemplo, pegar dados mostrando, nossa, a recuperação do PIB está muito boa. Só que eu não estou dizendo quem é que está lucrando mais. Eu não estou dizendo quem é que está puxando a média para cima. Percebeu? O que os números dizem? Olha só isso aqui. Ó. Se morrerem 6 milhões de pessoas em 3 anos devido a perseguições políticas e religiosas, isso pode ser considerado um genocídio. Em 3 anos, 6 milhões é um número altíssimo de mortes. No entanto, se um valor próximo de pessoas, 6 milhões, 5 milhões, morrer pelas mesmas razões, perseguições políticas, religiosas, guerra, num período de 50 anos, isso não vai ser tão noticiado. Por quê? Porque o número de mortes diluído em 50 anos, em 5 décadas, vai ser diluído e vai parecer pequeno. Não é que ele é pequeno, ele vai parecer pequeno. É que nem o sapo em água quente. Né? Claro que a gente não faz esse experimento, mas o sapo ele absorve a água no seu corpo, né? E ele não percebe que ela pode estar aumentando a temperatura, ele pode cozinhar vivo ali. É mais ou menos como a gente está acostumado com um alto índice de criminalidade no Brasil. É um dos países
com alto índice de criminalidade no mundo, né? Homicídio principalmente. Só que a gente está acostumado. E a gente não percebe que estamos numa situação de quase guerra civil em algumas cidades. Claro, não vou dizer todos. Eu não vou dizer o caso de Veranópolis, com 25 mil habitantes, né? Mas em várias outras cidades brasileiras. Tá? Eu me lembro que na época da guerra da Bósnia, eu li uma notícia no jornal que eu fiquei de queixo caído. Como é que era? Concurso de Miss Bósnia na capital, Sarajevo. Eu pensei, pô, os caras estão numa guerra, como é que estão fazendo concurso de Miss? Aí veio uma nota do cara que estava organizando o evento e disse, a nossa vida não pode parar por causa disso. Eu achei aquilo bizarro quando eu li, mas depois eu fui ver os números e comparar. Peraí, mas tem cidades brasileiras que se morre tanto quanto tinha lá naquela guerra civil. E, no entanto, as pessoas não param com suas atividades. Então, se a gente para olhar o número fria e calculisticamente, a gente começa a perceber que, às vezes, nós estamos numa situação absurda. Só que a gente está acostumado. Né? Então, muitas pessoas valorizam os parlamentares que nunca faltam uma sessão. Nossa, esse cara teve em todas as sessões. Só que, às vezes, o cara dormiu na sessão. Tem várias fotos dele dormindo. Ou alunos que sempre estão presentes na aula, mas, às vezes, nem sempre estão fazendo as atividades, etc. e tal, né? Ou prestando atenção. Então, quer dizer, isso por si só, eu valorizo um número de sessões que o parlamentar foi, o número de aulas que o aluno esteve presente, mas eu não digo outros dados sobre, por exemplo, a produtividade parlamentar, a efetividade do aluno, né? Então eu posso selecionar a minha informação e fazer ela parecer melhor do que realmente é. Alteração dos critérios de contagem. Tá? Por exemplo, eu posso calcular chacinas e casos com mais de uma vítima, como sendo apenas uma ocorrência. Que absurdo, né? Ocorreu uma chacina. 5 pessoas foram assassinadas. É uma chacina. Ou eu posso dizer, ocorreu outra chacina. 15 pessoas, 20, 30 foram assassinadas. E eu não comparo o número de mortes de cada chacina. Percebeu? Porque eu trato chacina é uma palavra singular. Chacinas é plural. Mas ocorreu uma chacina, está no jornal. Vai como uma ocorrência. A impressão que dá é que foi um fato trágico e não várias vítimas que ocorreram. Percebeu? Então, por exemplo, foi detonada uma bomba atômica, como a de Hiroshima e Nagasaki, que matou centenas de milhares de pessoas. É um caso de violência, mas com amplo impacto, que matou milhares e milhares de pessoas. Né? Outra maneira de contar diferente, né? Eu posso mostrar que o homicídio de um estado diminuiu, um dos assassinatos. Mas eu não falei em latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Mas é homicídio também. Mas legalmente aparece com outra designação. Então, se eu mostro apenas homicídio, que é uma briga de casal, briga no bar, briga de trânsito, que resultou em homicídio, mas que não teve roubo, então vai na categoria homicídio. E eu não estou mostrando quantas mortes ocorreram, pode ter sido mais, né? Por um motivo que até muitas vezes ocorre mais, que é o latrocínio, o roubo seguido de morte. Né? Às vezes é mais, às vezes é menos, mas eu posso segmentar isso e ficar numa palavra só, dá a impressão, por exemplo, que está tendo menos morte do que ocorreria, do que o total. Que eu não coloquei a categoria latrocínio aí. Correção pela inflação. Isso aqui não vou ler tudo, tá? Que é bastante coisa, mas depois vocês podem ler. É bem interessante isso aqui, ó. Quando tu compara valores antigos com atuais, sem considerar a inflação. Né? Quantas vezes a gente já não ouviu falar que tal filme foi um sucesso de bilheteria? E esse sucesso de bilheteria é medido pelo quê? Pelo valor arrecadado. Né? Então, aqui, né, o Star Wars, o Despertar da Força, né, foram recordes, mas o faturamento real não superou o filme original em 77. Só que em 77, se tu vai ver o valor nominal, deu menos do que o último filme da série. Só que, na época, o dinheiro que arrecadou o filme original, o primeiro da série, era, de acordo com a inflação, mais
do que o valor atual do último filme da série, né? Porque, claro, ocorreu uma inflação, então os valores alteraram, mas o poder de compra diminuiu, né? Então, claro que por exemplo, a mesma coisa que dizer assim, nossa, hoje em dia as pessoas estão muito mais ricas porque elas compram coisas mais caras. É verdade, subiu mais o valor, mas também perdeu o poder de compra. Então, será que eu consigo comprar tanto hoje quanto 10 anos atrás? Por exemplo, pega o valor de um carro popular hoje. Carro 1.0, né, que está difícil, porque sempre vem com vários itens adicionais. O carro dito popular hoje está mais de 70 mil reais, no mínimo. Zero, né? Já nos anos 90, tu comprava carro com 1.8 por 22 mil reais. Então, na verdade, tá. Hoje em dia as pessoas têm mais dinheiro para gastar, porque, na verdade, elas se endividam mais. Então, eu passo uma falsa. Se eu mostrar só o valor dos bens consumidos, parece que as pessoas estão com maior poder aquisitivo. Parece. Mas, na verdade, elas estão comprando até menos. Estão se endividando muito mais. Então, eu tenho que ver o quadro geral. Eu sempre tenho que levar em conta, quando eu comparo um valor atual com um valor antigo, o que ocorreu de inflação, o que ocorreu de aumento do valor dos bens e desvalorização do dinheiro. Tá? Então, se eu mostrar só o número em si, parece que as pessoas estão recebendo mais, estão ganhando mais, estão comprando mais. Mas não é bem assim. Comportamento médio e não valor absoluto. Olha aqui esse quadro de mortes com acidentes de motos. Pô, de 2011 até 2013, né? Isso aqui caiu. Ó, nessa segunda CET, Companhia de Engenharia de Tráfego, né? Isso aqui é provavelmente São Paulo. Caiu de 512 para 403, tá? Pô, diminuiu o número de mortes, o pessoal está mais educado no trânsito. Mas se tu olhar ao longo do tempo, a média se manteve mais ou menos constante, aqui nos 420. Tá? Então, na verdade, ocorreu uma alteração. Se isso aqui continuar caindo e chegar nesse patamar de 2005 para menos, realmente está melhorando. Mas se não, pode ser simplesmente uma alteração temporária e depois volta a subir novamente. Né? Então, o estatístico, ele é um sujeito que pode morrer afogado ao cruzar um rio com profundidade média de apenas 50 centímetros. Isso aqui é uma piada. Né? Na verdade, quem é que vai se afogar com 50 centímetros? É que, na verdade, a profundidade média do rio é 50 centímetros, mas ele tem trecho que pode ter mais de 1 metro. E o cara tropeçar, bater com a cabeça, ou ter 2 metros em partes mais profundas do rio, e se afogar nessa parte mais profunda. Só que a profundidade média do rio não era para se afogar. Sim, por isso que quando tu enfatiza a média, tu acaba não dando a visão da realidade completa, ampla, total. Média é bom para comparar uma situação com outra. Por exemplo, qual é a renda média do brasileiro, a renda per capita? X. Qual é a renda média do cidadão no México? 90% de X, né? Menos X. Então o Brasil é mais rico que o México. Beleza, ele dá uma comparação média dos países, mas ele não mostra se no Brasil tem mais concentração de renda. Ele não mostra se no Brasil tem mais pobres ou menos pobres do que no México. Entendeu? A média apenas para comparar o potencial de um país com outro. Manipulação visual. Olha só, esse gráfico aqui. Folha de pagamento do governo aumenta, né? Isso aqui lá nos Estados Unidos. Tá péssimo essa imagem, né? Mas ela é interessante aqui, ó. Lá por junho de 1937, estava cerca aqui de uns 20 milhões de dólares, tá? A folha de pagamento do governo nos Estados Unidos, lá em 1937. Quando chegou em dezembro, subiu aqui para uns 30 milhões, né? 28 milhões. Subiu bastante. Né? Se eu pegar e colocar... Não, desculpa, estava 19, é que está tão ruim a imagem, com poucos pixels, que até eu não consegui ver. Ela estava aqui em 19 milhões e 500, 19 milhões e meio, e no final do ano, né, subiu para 20 milhões.
Então, se eu pegar e mudar a escala aqui do lado, ó, botar só o número 20, ela vai mostrar uma alteração sutil. Pouca, né? Porque oscilou em torno de 20 milhões. Estava 19 milhões e meio no início e 20 milhões no final. Então parece que não houve muita alteração, porque eu botei um gráfico diferente, com um número, com valor aqui do lado. Ó, tá? Eu não botei um gráfico com os valores mais esparçados, que dá uma ideia de estouro nas finanças. O que é real? Os dois são reais. Os dois são reais. Mas se eu sou um palestrante querendo criticar os gastos do governo, qual deles que eu vou usar? O da esquerda ou da direita? O da esquerda. Se eu sou um porta-voz, um assessor do governo, e eu quero mostrar como o governo está controlando os gastos públicos, eu vou mostrar o da esquerda ou da direita? Eu vou mostrar o da direita. Percebeu? Não é que eu estou mentindo, mas eu estou manipulando vocês visualmente. Percebeu? Isso se faz muito com mapa. A gente vai ver na aula que vem. Tá? Isso aqui é uma coisa bem brasileira, estatísticas futebolísticas, né? Isso aqui é muito utilizado por governantes no Brasil, né? Então, olha aqui, se compara tudo com um campo de futebol, né? Olha aqui, o número de área desmatada em um ano no Brasil geralmente equivale a centenas de estádios de futebol. No entanto, quando esse número diminui de 1.500 para 1.100 estádios desmatados, o governo solta uma propaganda dizendo que o ritmo de desflorestamento, desmatamento está diminuindo. O que eu digo? Se eu digo, olha, nós estamos desmatando cada vez menos campos de futebol, eu estou dizendo que o desmatamento está desacelerando. No entanto, ele continua acontecendo. O desmatamento continua acontecendo, porém ele está desacelerando. É uma coisa boa? É, mas eu passo a ideia de que o desmatamento está acabando, e não é bem assim, tá? Então, aqui uma outra frase interessante. Se você quer inspirar confiança, forneça muitas estatísticas, porque raramente as pessoas vão verificar. Não, às vezes porque não tem tempo, às vezes porque não sabem onde achar. Não importa se elas estão certas ou mesmo façam sentido, contanto que sejam muitas. Porque quanto mais dados tu despeja, tu passa a impressão de que é um cara bem sabido. E tem gente que às vezes mente, mas muitas vezes não mente. Recorta a realidade. Daí eu mostro o que eu quero e escondo o que eu não quero mostrar. Comprovado. Olha só, isso aqui é outra brincadeira. Ovo de Páscoa não engorda. Cientistas pesaram diversos ovos em diferentes momentos e constataram que o peso continuou o mesmo. Claro que isso aqui é uma piada, né? Mas o ovo pode ter o mesmo peso. Agora, como não engorda, né? Porque o peso continua igual, ou seja, eu usei um dado real, o peso continua o mesmo dos ovos. Agora, eu fiz uma conclusão, tomei uma conclusão errada, que não engorda. Óbvio que engorda, né? Mas isso, claro, é uma piada, né? Muita gente não cairia nessa, mas com coisa mais séria se pode fazer frases semelhantes. Aqui é outra charge interessante. As estatísticas dizem que fumantes têm uma chance em 2 de morrer de doenças relacionadas ao fumo. Não vai acontecer comigo. É a visão de um crente, né? Por quê? Porque eu tive um vô que durou 80 e poucos anos, quase 90, mais de 90 e sempre fumou. Claro que existe assim. Existem casos assim. Mas a grande maioria acaba desenvolvendo câncer pulmonar. Ou se tem doenças respiratórias. Então, aqui, a chance de ganhar na Mega Sena é 1 em 60 milhões, muito baixa. Pode ser o meu dia de sorte. Quer dizer, na verdade, esse quadro aqui, essa charge, ela retrata um comportamento tipicamente humano. Né? Nós costumamos justificar nossas crenças, nossos desejos, não prestando atenção nas probabilidades de alguma coisa acontecer. Se eu posso morrer de câncer pulmonar porque eu fumo muito, é 50% de chance. É alta probabilidade de eu morrer de câncer no pulmão. Se eu fumo cotidianamente há X tempo, né? Quer dizer, bastante tempo. Agora, eu ganhar 1 em 60 milhões de tentativas e achar que pode ser meu dia de sorte, é muita vontade de querer ganhar. Né? Ou seja, a probabilidade é baixíssima. Né? Valor relativo e valor absoluto. Um estatístico é um sujeito que se está com a cabeça no forno e os pés enterrados no gelo.
ainda diz que na média a temperatura está ótima. É aquele mesmo caso da média, né? Então, o valor relativo das coisas é importante, tá? Mas tem também o valor absoluto. Por exemplo, né, se eu digo assim, aquele caso da fome, né? Olha só, hoje em dia, pelos dados do site Our World in Data, que é um site que ele é referência para vários fenômenos que são pesquisados, né? Então, por exemplo, questões do Covid aí, os órgãos que pesquisam, até gente que fala contra o governo para mostrar o que está acontecendo realmente, eles pesquisam nesses dados, né? Então, por exemplo, nesse site mostra lá a evolução da fome no mundo, né? A fome crônica, a subnutrição. Então, atualmente nós temos 255 mil pessoas morrendo de fome em média por ano. É muito, pessoal, é muito, 255 mil. Mas se tu comparar com épocas passadas em que morriam milhões, então, veja bem, o valor absoluto é alto. Não, a situação não é tranquila, não é boa. Mas o valor relativo é que está melhorando. Então o valor relativo é enganação? Não, não é enganação. Ele mostra uma evolução de longo prazo e que o mundo está no caminho certo. Agora, se um país que tem a quinta maior extensão territorial do mundo, tem uma agricultura de ponta, exporta alimentos, tem parte da sua população catando ossos e restos de carne em depósitos para comer, opa, aí o valor absoluto e o relativo são ruins, né? Porque ocorreu uma involução nesse país. Ou seja, Brasil e a situação atual. Né? Então, quer dizer, quando o valor relativo e o valor absoluto são ruins, quer dizer que nós não só estamos numa situação ruim, como estamos piorando. Agora, quando o valor relativo é bom, significa que em relação ao passado nós estamos melhorando e o valor absoluto ainda é considerado crítico, então nós estamos melhorando, mas temos que melhorar mais. Né? Então é bom ficar atento a isso aí. Limites são tão altos que não há limites. Né? Isso aqui é uma frase da dona Florinda, da Chaves, não sei se vocês já viram, né? Reprimindo o filho dela, o Kiko. Né? Mimando o garoto, né? Olha, tesouro, eu poderia permitir que você comesse até 20 biscoitos. Mas por ter me enganado com a história da estrela, sei lá que episódio foi esse, não vai comer mais que 18, nenhuma mais. Quer dizer, o limite é extremamente alto, né? 18. Quer dizer, a punição para o garoto aí foi insignificante, né? Então, opa, tá. Então, assim, além do acordo impor restrições com valores mais altos do que já em prática pela indústria de alimentos processados, é interessante avaliar o percentual de açúcar na composição dos alimentos. Isso aqui é muito utilizado em bulas, em composições de alimentos. Um consumidor leigo espera que um achocolatado tenha bastante chocolate, né, como maior parte de sua composição. Mas nota-se que o açúcar é o componente principal e que 90,3% gramas para cada 100 gramas é mais que 90% da composição em açúcar. Quer dizer, tem muito achocolatado que quase não tem chocolate. Aí o cara olha, pô, só 90,3 gramas é pouco, né? Só que ele não percebe que é 90,3 gramas para cada 100 gramas. Né? É a mesma coisa que aquele negócio de tu vai no supermercado, tu vê um preço mais barato lá vamos supor, de um sabão em pó. Pô, esse aqui tá mais barato, mas a caixa é menor. Aí tu tem que fazer o cálculo, uma regra de 3, para descobrir depois que aquele que está um pouco mais caro, mas tem um pacote significativamente maior, ele está mais barato por unidade de grama ou quilo. Né? Então o legal é quando tu vai no mercado e ele já tem ali a etiquetinha, geralmente de outra cor, com preço por unidade de peso. Né? Que daí tu vê o valor real se está ficando mais barato ou mais caro. Existem várias formas de enganar o consumidor, né, pessoal? E essa forma de mostrar mais barato, porém embalagens menores, é recorrente. Preço. Pô, pessoal, tem maior manipulação que isso? Quer um exemplo? Black Friday no Brasil. Metade do preço. Daí tu vai ver metade do preço, mas tinha uma semana antes aumentado o dobro. Então ficou o preço na mesma coisa, né? Então, isso aí é um tipo de manipulação muito comum. Né? Agora, as perguntinhas básicas, aquelas que eu tinha colocado para vocês, né? Como não ser enganado por estatística? Tem aqui o link do artigo em que eu pesquisei esses dados, tá? Vocês podem ler, clicar aqui e ver. Eu botei aqui o acesso, porque vai que muda isso de daqui a um ano e não está mais o artigo ali, né? Então, sempre é bom quando tu vê um dado, perguntar quem é que está dizendo isso. Por exemplo, vou dar um exemplo claro.
Se um partido verde, um partido de ambientalistas, ele mostra que tal empresa de reflorestamento está desmatando mais do que reflorestando, pode ser verdade. Mas, pô, é um partido que ele tem ganho no eleitorado se ele mostrar que o meio ambiente tem que ser mais preservado e atacar uma empresa de reflorestamento. Então, eu tenho que ver outra fonte para comparar. Ou o contrário, um poluidor normal, né? Uma empresa petrolífera financia uma pesquisa para mostrar que o aquecimento global não está sendo tão grave quanto se previu. Pode ser verdade, mas opa, é uma empresa petrolífera. Será que o cara lá que tem uma outra pesquisa, que é um ambientalista, ele diz a mesma coisa? Eu vou dar uma olhada. Às vezes eu não preciso ler o artigo inteiro, mas eu leio o resumo dele, o abstract, só para já ter uma ideia se bate ou não bate. Aí, se eu ver que está totalmente diferente, daí eu vou me aprofundar e ler o artigo. Então, quem está dizendo isso? Né? É a mesma coisa. Político X diz que está indo bem nas pesquisas. Opa, mas é óbvio que ele vai dizer, né? Se o candidato ele quer ganhar a eleição, ele vai dizer eu estou indo mal? Então, sempre pergunte quem é que está dizendo isso. Né? A mesma coisa, meios de comunicação. Tem meios de comunicação que são mais favoráveis a candidato A, B ou C. Ah, mas como é que eu vou saber, professor? Ouve os dois. Ah, mas não tem tempo. Beleza, dá uma olhada na internet aqui, ali. Como é que ele chegou nesse dado? É uma coisa importante, né? Como é que ele sabe disso? Foi feito que tipo de pesquisa? Por exemplo, estudos observacionais na medicina. Se eu fosse um médico intensivista e eu observasse que de cada 10 pacientes, 8 se recuperaram tomando cloroquina. Aí eu vou lá e coloco na minha conclusão: a cloroquina funciona. Mas peraí, quantos tu observou? Observei nas últimas semanas 50 que estavam na UTI. O que são 50 pessoas no universo de milhões? Nada. Outra coisa, esses pacientes eles eram jovens, eram idosos, que comorbidades eles tinham? Que doenças associadas eles tinham? Tem uma série de perguntas que eu tenho que fazer. Então, quando tu vai confiar numa pesquisa científica, tem que saber se ela foi um estudo observacional ou se ela foi um estudo feito com método rigoroso científico. Por exemplo, duplo cego. O que quer dizer isso? Eu dou para ti um produto que tem medicamento e dou para outra pessoa um produto que não tem medicamento para ver quem evolui. Mas não é só com 2 pessoas, tem que ser com centenas, talvez milhares. Porque daí, se as pessoas que tomaram o placebo, que não tem nada, e melhoraram igual, na mesma proporção daqueles que tomaram o medicamento, eu provo que o medicamento é ineficaz. E só a minha palavra, a minha pesquisa vai ser suficiente? Não. Vai ter que comparar com a mesma pesquisa feita por outro cara, outro pesquisador, em outro lugar do mundo, para ver se bate, que é o que a gente chama de revisão por pares. Não só isso, eu vou ter que fazer uma randomização, eu vou ter que ter uma amostra diversificada. Eu não posso pegar mesmo grupo racial, eu não posso pegar mesmo grupo etário, eu tenho que diversificar a minha amostra. Porque se eu tenho um número alto, mas para um grupo que é homogêneo, significa que ele não pode ser, que ele, provavelmente ele não vai ser válido para várias pessoas. Percebeu? O que está faltando? A pergunta que a gente mais fez aqui. Eu posso mostrar uns dados, mas não mostrar outros. Né? Percebeu? Tem várias coisas aqui que eu posso perguntar além, né? Alguém mudou de assunto, começa a falar de uma coisa e daí responde com outra, né? Vamos supor violência em determinados lugares, determinados bairros, né? Aí eu começo a pesquisa começa a falar assim, mas havia ali uma situação de alta periculosidade envolvendo o tráfico de drogas. Tá, ok, certo. Mas a violência continua existindo, não continuou? Então, se nós estamos mostrando que tal bairro é mais violento, significa que ele tem que ter mais segurança pública. Aí o cara começa a falar de outro dado, que é a questão do tráfico de drogas, que está associado. Mas às vezes ele fala esse outro dado para tentar mostrar que a questão da violência é meio que natural. Não, eu sei que está associado ao tráfico de drogas, mas não é porque está associado ao tráfico de drogas que eu vou subentender que isso deva continuar assim. Né? Tem mais violência naquele bairro, então tem que ter ali algum tipo de prevenção ou repressão para que aquela violência não ocorra. Né? Outras perguntas, isso faz sentido? Cara, essa aqui é uma pergunta que muitas pessoas às vezes não fazem. Por exemplo, eu posso fazer uma correlação
entre uma coisa e outra meio absurda. Eu posso, fazendo uma correlação, entre aspas, provar que os nascimentos ocorrem por causa das cegonhas. Ah, que piada, né, professor? Não, mas eu posso fazer uma correlação e mostrar que em lugares onde se vê mais cegonhas, tu tem maior natalidade. É normal que em áreas rurais exista maior natalidade, porque existe uma propensão das famílias rurais a terem mais filhos que vão trabalhar na agricultura, são mais braços para a agricultura. E é onde se tem uma vida mais próxima da natureza. E é onde se observa mais animais. E entre esses animais, cegonhas. Então eu faço uma correlação estatística mostrando mais cegonhas, mais nascimentos, e eu, entre aspas, procuro provar que as cegonhas é que trazem os bebês. O que é uma piadinha, né, pessoal? Mas assim, o que eu estou mostrando para vocês com isso? Que correlações, elas têm que fazer sentido. Não basta apenas eu mostrar uma coisa e outra sem ter causalidade, né? Sem saber o que provoca a causa que provoca um determinado efeito. Não é porque duas coisas acontecem juntas que quer dizer que elas vão uma ser a causa da outra. Tá? Então, aqui mais uma coisinha que eu queria mostrar para vocês. Ó, lá embaixo. É esse vídeo aqui, ó. Ele é curto, eu vou mostrar para vocês, tá legal? Se você está num país ou numa comunidade em que tem água potável de graça, isso é como o ar que nós estamos respirando. Não entra no sistema de preços, não entra no PIB. Aí você polui todas as fontes de água potável. Você passa a ter que trabalhar mais um pouquinho para comprar a água que foi purificada, que foi engarrafada, que foi distribuída. O que vai acontecer com o PIB? Vai aumentar. Vai aumentar. Você empobreceu, você piorou a vida e o PIB aumentou. Se você mora perto do seu local de trabalho, que é um privilégio, vai a pé, é como o ar que nós estamos respirando. Não conta, não existe, zero. Se você mora longe do seu local de trabalho, pega um carro, pega uma condução, fica encalacrado 3 horas no trânsito, queima combustível, usa equipamento, fica nervoso. O que acontece com o PIB? Aumenta. Quando a gente tiver que andar com garrafinha de oxigênio no bolso para respirar, o PIB vai aumentar de novo. E a gente ficou neurótico no trânsito, vai ter que se tratar com terapeutas, vai pagar. O PIB vai aumentar de novo. Então, é uma ideia maluca essa de que você avalia o que se passa na qualidade de vida, no sucesso ou fracasso das nações, olhando para o PIB per capita.